Avançamos para a quinta-feira, onde nós encontramos a lição que tem como título Emmanuel, Deus conosco. E a autora fez uma pergunta aqui na primeira linha, não é? Como explicar a alguém que não é cristão o caráter de Deus? E ela diz: a melhor resposta, sem dúvida, é apresentar a essa pessoa Jesus. A Bíblia ensina que ele não apenas reflete a imagem de Deus, mas ele também o revela. Vários textos apresentam essa verdade, mas talvez João 4,9 seja o texto que melhor explica isso, quando Jesus, respondendo aos seus discípulos, disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se queremos entender como é Deus, devemos olhar para Cristo. Suas palavras, suas ações, seu modo de ser, seu imenso amor pela humanidade, revelando de forma clara na sua vida e depois revelando na sua morte e ressurreição este infinito amor. O amor e o cuidado do Pai se demonstram em seu Filho, Jesus Cristo. E a Bíblia apresenta, irmãos, 4 perspectivas diferentes da pessoa do Senhor Jesus, que são as 4 narrativas dos evangelhos. Vamos acompanhar. Primeiro, Mateus, escrito por um judeu para judeus. Neste evangelho, nós vemos Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, que veio para cumprir aquilo que estava profetizado no Antigo Testamento. Em Marcos, nós encontramos Jesus em uma vida de serviço e sacrifício, atento às necessidades humanas e totalmente submisso à vontade do Pai. Em Lucas, nós descobrimos como Jesus se sentia com sua compaixão e humanidade. Por meio deste evangelho, nós vamos perceber esse traço humano de Cristo, a sua preocupação com a humanidade, em suprir as necessidades da humanidade. E finalmente, em João, o 4º evangelho, nós contemplamos o Filho de Deus encarnado e somos convidados a crer que este Jesus é quem disse ser, para que nossa vida espiritual seja plenamente renovada e fortalecida. Embora os evangelhos e os evangelistas escrevam a vida de Jesus, eles não dizem as coisas no mesmo estilo. Cada um usa o seu estilo, cada um traz a sua experiência própria. E essa diversidade, diz aqui Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, amplia e aprofunda o conhecimento que satisfaz as necessidades do coração humano. E aqui na pergunta 5 da quinta-feira, a autora diz o seguinte, que em Mateus 1:23, que nós já vamos ler, Jesus recebeu um nome específico. Por que isso é tão importante para a compreensão do caráter de Deus? Vamos entender isso. Quando lemos Mateus 28:20, especialmente a última parte do versículo, como esta leitura de Mateus 28:20 se conecta com Mateus 1:23. Então vamos lá para o livro de Mateus. Produção, coloca para nós aí Mateus 23, enquanto eu acho aqui, nós já vamos ver aqui o que esse texto nos diz. Mateus 1:23, por favor, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, primeiro texto citado aqui do Evangelho de Mateus é esta descrição deste Deus, desse Cristo encarnado, chamado de Emmanuel, o Deus conosco. E o outro texto que está em Mateus 28:20, a segunda parte, nós vamos para cá também, são as palavras finais do Evangelho de Mateus, que dizem assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ela faz aqui uma reflexão interessante, que nesta semana nós apenas arranhamos a superfície desse grandioso tema que é o caráter de Deus. Há muito mais
para nós explorarmos. Deus é muito maior e mais extraordinário do que aquilo que está revelado, do que aquilo que nós conseguimos compreender, e por isso nós vamos passar a eternidade estudando sobre ele, mas pensando neste Deus revelado como sendo Emanuel. E este Deus conosco, um Deus que veio. Eu gosto de pensar mais ou menos assim, ao longo de 4.000 anos, Deus foi mandando recados para a humanidade. Recados produto da sua revelação aos profetas. E os profetas, recebendo essa revelação, fizeram as suas narrativas verbais e a narrativa por escrito, e Deus foi mostrando quem ele é, como ele age, como ele atua, como criou todas as coisas, como orienta, como instrui os seus filhos para viver segundo a sua vontade. Então, como eu gosto de pensar na antiga metáfora, quando um casal, né, se aproximava e se conheciam à distância e estavam à distância, namoravam por carta, ou hoje seria por e-mail, por WhatsApp, pelos meios eletrônicos, mas aí chegava o dia deles se conhecerem, então vinham pessoalmente. Eu gosto de pensar assim, que ao longo de 4.000 anos, Deus nos mandou bilhetinhos, nos mandou cartas. Ele diz, agora eu vou pessoalmente. Agora veio Jesus para mostrar de fato quem é Deus. E mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós temos a exata compreensão, como diz, a exata expressão do seu ser, como diz o livro de Hebreus. E desta maneira, com a bênção, com a mensagem poderosa deste Emanuel, Deus conosco, que veio para revelar plenamente o caráter de Deus, mas que promete estar comigo todos os dias até a consumação do século, colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.